do Deus do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos? Qual seria? Tem alguma diferença ou essencialmente é o mesmo Deus? Para nós muçulmanos, Deus, ele é o único, é o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Ele, na surata Al-Ahad, As-Samad, Deus diz, Qul huwa Allahu ahad, diga, Deus é único. É único. Lam yalid wa lam yulad. Não nasceu, não tem ascendente, não gerou e não foi gerado. Isso resume quem é Deus para nós. E esse é a base fundamental do monoteísmo. É um Deus único, também, que não gerou, não foi gerado. Criador, um Deus eterno, não tem início, não tem fim. É o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós, todos os 124 mil profetas enviados por Deus ao longo da história... é personificação de Deus. Não. São humanos elevados e que atingiram uma proximidade maior com Deus. Na realidade, escolhas de Deus. Deus escolheu entre a humanidade, entre suas criaturas, ele escolheu pessoas de destaque e as treinou para serem professoras. Então, Deus enviou, ao longo da história do ser humano, enviou livros sagrados, entre eles as escrituras de Abraão e Moisés, a Torá revelada a Moisés, os Salmos revelados ao profeta Davi, o Evangelho revelado ao profeta Jesus e o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. Esses livros nós reconhecemos todos eles, o original deles, não as traduções. O original porque é a palavra original de Deus na qual ele falou. Porém, Deus revelou essas escrituras e junto com as escrituras enviou professores, exemplos para mostrar na prática como que Deus quer que essas escrituras sejam aplicadas. Então, a mesma coisa que quando entramos na sala de aula no começo do ano, a escola, os professores nos dão um currículo e nos entregam, olha, esses são os livros que vocês vão estudar durante todo o ano. Mas eles não falam para a gente, vai para casa e estude, no final do ano venha e apresente a prova. Não, tem que vir todo dia, porque tem um professor que vai facilitar tudo que está escrito ali, ele vai explicar, ele vai exemplificar. Então, os professores são herdeiros dos profetas. Então, Deus, quando escolhe os profetas, ele escolhe alguém que esteja preparado, ele os prepara para serem bons exemplos a serem seguidos. E os profetas, eles são as escrituras na prática. Sim. Então, a escritura está no livro, certo? Isso aqui é escritura sagrada. O profeta é o exemplo, é a prática. Então, temos a teoria e temos a prática. A teoria são as escrituras, a prática são as ações e são os exemplos dos profetas. E para nós, os profetas, nós temos 124 mil profetas enviados desde Adão até o profeta Muhammad. Todos eles morreram, menos Jesus, que para nós, ele nasceu do verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria, nasceu de forma milagrosa de mãe virgem, sem pai. Para nós, ele não é nem Deus, ele não é somente um sábio, não é filho de Deus, mas um enviado de Deus, dos maiores profetas enviados de Deus, assim como Deus enviou Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, Noé. Deus colocou para cada um deles uma missão. E essa missão, Jesus ainda não cumpriu a sua missão. Por isso que para nós ele não morreu na cruz. Ele foi elevado de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar nos últimos dias. E ele para nós é o Messias. Então ele retornará, acabará com o anticristo, reinará com justiça e paz e depois morrerá naturalmente. E aí terá cumprido a sua missão. Para nós muçulmanos, nós não somos maometanos, nós somos monoteístas.
E essa é a palavra do Islã. Islã significa entrega total e voluntária a Deus único. Então, a Deus único. Esse é o nosso Deus para nós. E aí, como o pastor disse, né? Deus, ele não preciso enxergar Deus, eu não preciso personificar Deus Não para existe- acreditar nele. Eu Não existe vejo... um visual Não temos. para Eu chego Deus. a ser tão Não. radical. Nós temos o quê? O relógio. O quê? O O relógio. relógio. O relógio indica a existência do relojoeiro. Eu não preciso. Eu não Eu preciso. sei que um relojoeiro Quer fez dizer, eu aquele não preciso relógio. conhecer o nome nem o Exato. endereço. Eu não preciso. saber que eu não aquilo- preciso conhecer o Entendi. relojoeiro Pô, que- para entender e saber e ter uma certeza boa que analogia. existe. É o que Que Paulo existe diz, um né? relojoeiro. Uma A mente existência por do trás, relógio da criatura indica, prova a existência do Criador. A minha existência aqui, as árvores, tudo que está aqui, indica a presença de Deus. Eu não preciso ver Deus para acreditar que Ele existe. Basta ver a criatura e a criação de Deus para ter essa certeza. Portanto, quando eu rezo para Deus, e aí, já que você falou, né, para cada um apresentar na sua... lógico, com todo respeito a todos aqui, Sim, pelo sim, amor não, de claro. Deus. Fiquem tranquilos Eu aqui não pra quero- nós não é, existirá Eu não isso. quero, É. eu não quero desrespeitar ninguém, mas levando em consideração que cada um tem uma concepção ou não. Para nós, entre eu e o Criador, não existem intermediários. Então, Deus e tem as criaturas de Deus. Inclusive, os profetas não são intermediários entre não? nós e Deus. Não. Para o judaísmo também não. Também não. Sempre são intermediários no sentido de trazer um ensinamento. Mas não que... Né? Só através- nesse sentido. Não. Eles são Não. escolhas de Deus, E escolhidos no por Evangelho Deus, também não. para são enviados para mostrar o caminho verdadeiro que leva a Deus e mostrar o caminho correto e não os caminhos da nossa imaginação ou das nossas crendices ou daquilo que alguns tentam colocar para chegar a um benefício próprio ou alguma coisa. Então, os profetas, eles vêm para nos ensinar o caminho correto que nos leva de fato à adoração a Deus. Então, entre nós e Deus não existem intermediários. Então, aqui, com todo o respeito a quem acredita, certamente, é direito meu e discordar de qualquer Claro, um. Direito de qualquer um Até discordar porque- de mim. até porque, O vamos que falar não a é verdade. meu direito, desrespeitar. E vamos falar a verdade, se você tem fé e acredita no que você acredita, não é uma pessoa falando a visão dela que vai desrespeitar. A tua fé é tua Não, fé. isso- Se tua fé é fraca, eu acho que as Só pessoas se que não você acreditam for tanto... muito frágil, né? Aí qualquer coisa te atinge. É. Agora, se a pessoa acredita... É que né? às vezes a forma, às vezes as pessoas entendem, mas ele está falando contra a minha fé. Não, Não. não. Por exemplo, eu estou falando o que da o senhor minha falou fé. aqui, o apóstolo Paulo, numa síntese, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer, lhes é revelado por meio de todas as coisas que foram criadas. É exatamente igual ao que o senhor falou. É como quando você falou do verbo, eu fiquei com meu coração todo aquecido, porque quando você usou e leu o primeiro versículo hebraico, bara, o verbo, que é tirar do nada, do coisa alguma, ex nihilo, essa criação. Então, eu chego assim numa radicalidade, não radicalização, mas é apenas semântica verbal, na qual eu afirmo que filosoficamente é tolo, teologicamente é tolo, cientificamente é tolo discutir a existência de Deus. Se você não enxerga por meio das coisas que foram criadas, você não vai enxergar a não ser que você receba uma revelação. Agora, eu digo com frequência que Deus não existe na perspectiva daquilo que a filosofia define como existência, que a ciência define como existência. Discutir Deus a partir desses pressupostos é foolishness, é tolice absoluta. Deus não existe. Não chega em lugar nenhum. Ele é.
e todas as coisas são nele. Mas ele próprio não é palpável e identificável em lugar nenhum. Se me permite, eu gostaria de aproveitar essa sua fala. Ela é extremamente importante para eu trazer aqui um ponto que muitas vezes não é conversado a partir da sua pergunta, Vila. A sua pergunta foi muito direta. O que é Deus ou como é Deus para cada uma das tradições? E por um lado, nós judeus, assim como o Sheik colocou, nós temos a pessoa de Deus, até falar a pessoa de Deus é um absurdo. Mas o Criador, ou como nós falamos, Hashem, o nome, como completamente abstrato. Maimônides, que foi um filósofo que viveu, um rabino, um filósofo que viveu naquele período, no final daquele período, né? daquele período de convívio entre os muçulmanos e cristãos e judeus na Espanha, ele dizia que as únicas coisas que a gente pode falar a respeito de Deus é o que ele não é. Ele não é finito, ele não é. Ele não é. Às A gente, emoções humanas. exatamente. Por outro lado, aí vem a grande questão. Aí vem uma das questões que eu considero das mais importantes e das menos discutidas, porque precisa ter uma certa dose de coragem para se discutir isso. E também de esclarecimento, porque se você fizer questões e você não tiver respostas, então você deixa as pessoas num abismo. E eu me refiro ao abismo que existe entre esta percepção que os dois irmãos agora colocaram de Deus completamente intangível, inalcançável no sentido do intelecto. Indisponível. E por outro lado, o Deus que aparece nas escrituras, Exato. na Torá. É verdade. Porque o Deus que aparece na Torá, ele gosta do cheiro da carne, Ele dos é sacrifícios. passional. Ele muitas vezes é descrito com Ele é qualidades ciumento. humanas. Ele é Extremamente ciumento. passional. Ira, né? Fala da ira. Ira. Ele manda matar pessoas que não cumprem os preceitos. Exato. Se a pessoa profanar o Shabat, por exemplo, o sábado, pela lei bíblica, que não é, hoje em dia, não é aplicada, graças a Deus, as pessoas seriam mortas. Então, existe aqui uma questão importante que quase não é abordada. A Torá, Como no é- seu sentido, Como é que fica, insuportável. como é que fica esse abismo entre o Deus dos filósofos, dos pensadores, inclusive dos pensadores judeus, como Maimônides no caso, e a escritura nua e crua? E aí é aí que eu gostaria de fazer uma contribuição aqui para essa conversa extremamente importante. Existem, vamos dizer assim, a visão massificada, infelizmente, não lida com esse problema. E as pessoas vivem uma contradição muito grande. Elas me falam, mas Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Por que você age assim? Se eu ajo de alguma forma um pouco mais contundente, às vezes respondendo um comentário no Facebook, eu falo, puxa vida, mas você já viu como a sua referência de Deus agiu? Você já viu como o rei Davi agiu? E aí as pessoas ficam... No meu caso, não sabem. como Jesus agiu. Às vezes eu Porque não também... há nenhum Às vezes eu romantismo também do respondo. amor de Jesus. Às vezes eu também respondo. Nenhum romantismo, Exato. tem ações. Exato. Muito bem. Então, fica a grande questão. Como você que resolve Deus é esse esse? paradoxo, Como né? resolver esse paradoxo? Então, eu respondo baseado nas escrituras, porque eu não posso tirar coisas da minha cabeça simplesmente para resolver os problemas. Baseado nas escrituras, que uma coisa é o que Deus é em sua essência, outra coisa é como ele se manifesta para o ser humano. Ou como se manifestou. Ou como se manifestou, vamos pegar nas escrituras. Eu vou trazer exemplos Porque concretos. Tem o aspecto da evolução da percepção humana no curso Exatamente, da história, né? perfeito. A gente vai chegar no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu tive a grande felicidade de dar aula para crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu não podia ter uma conversa dessas com essas crianças. Esse, digamos assim,
sou eu, no meu aspecto intelectual mais essencial, falando. Com as crianças eu não posso falar assim, eu preciso falar de outra forma. Onde é que a gente vai encontrar isso? História de Caim e Abel. Deus chega para Caim, depois dele ter assassinado seu irmão Abel, e pergunta: Aie achicha hevel. Aie, aonde está o seu irmão Abel? Como se Deus não soubesse. Como assim o senhor está perguntando onde está aquele que preenche o mundo, ou melhor, aquele cujo mundo está nele? Ou quando Adão e Eva comem a fruta? É lindo. O Eterno pergunta para ele: Aieka, aonde está você? Hã? Então, o que ele tá mostrando nesse momento? Ele está se manifestando dentro de uma percepção humana para permitir ao ser humano o livre-arbítrio, para colocar limites para o ser humano, que muitas vezes é selvagem e bruto e precisa de um limite mais duro. Um dos exemplos mais fantásticos, muito menor. Absolutamente muito menor. Diferente. Na realidade, a linguagem toda, a nossa linguagem, é uma finitização relacional. Me permite só dar a sequência, por favor. Eu acho muito importante trazer os exemplos bíblicos, mais exemplos. Então vamos pegar o caso de Moisés. Tá. Musa, em árabe. Né? Moisés subiu no Monte Sinai, tirou o povo do Egito, né? O Eterno através de Moisés. E quando Moisés desce ali, o que eles estão fazendo? Uma rave. Uma rave! Eles estão fazendo Woodstock. Eles estão lá dançando. Quem dera, o Woodstock estava muito assim. Eles estavam negando todas as leis que eles receberam, civilizatórias, etc. Estavam chutando o pau da barraca. Muito bem. Aí, o Eterno, depois eu explico o porquê que chamamos de o Eterno. Eu prefiro falar o atemporal, mas enfim. Ele fala para Moisés: me solta, Moisés. Me solta! Isso. Me solta, senão eu vou destruir o povo. Me solta! Gente, é um absurdo isso. É uma deixa fantástica. São os antropomorfismos da comunicação. Mas atenção, por que ele fala me solta? Por quê? Então. Porque ele está querendo mostrar para Moisés que você tem a possibilidade de impedir a minha ação destrutiva em relação ao povo. E eu espero de você que você faça isso. E aí o que diz Moisés? E aí está o judaísmo. Aí está um diferencial muito grande do judaísmo, que consta no nome Israel. Israel. Israel é o nome que Jacó recebe depois que ele luta com o anjo de Deus. E o anjo de Deus diz: o seu nome será Israel, pois lutastes com homens e com Deus e vencestes. O que é lutar com Deus? Ora, lutar com Deus é quando Moisés chega para Deus e ele diz: destruirei essa nação, farei de ti uma nova nação. E Moisés diz, depois que Deus diz me solta, não, Senhor. Ele diz: meheninami sifrecha. Se o Senhor for destruir essa nação, apaga o meu nome do teu livro. Eu não quero participar dessa religião. Uau! Esse é Moisés. Esse é Moisés. Esse é o judaísmo em essência, que muitas vezes está encoberto. Então é Deus trabalhando de uma forma a fazer provocando o ser humano para o ser humano se desenvolver. E usar o seu livre-arbítrio para se desenvolver. O bem... elevar a humanidade a outro nível. Exato. O bem que Deus quer nos conferir como almas encarnadas é a possibilidade de desenvolvimento máximo. Abraão, muitos dizem Abraão, o pai da fé. Eu digo, Abraão, o pai da questão. E a verdadeira fé, de acordo com as Escrituras, ela vem somente depois que o ser humano tem a possibilidade de perguntar, de questionar, de fazer aquilo que você falou antes, de se permitir aprender. Deus chega e fala o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades pecadoras.
Hoje em dia, se Deus chegar e falar isso para uma grande parte dos religiosos, o que eles dirão? Opa! Me dá uma M16, me dá uma Kalashnikov, quero participar. Qual botão aperta? É ou não é? Aí Deus diz o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra e eu não vou contar para Abraão, aquele que eu nomeei como pai das nações. Aí ele vai lá e conta para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que ele está querendo quando ele conta para Abraão? Que alguém impeça ele. Que Abraão se manifeste. E se eu encontrar um... Aí Continua. vai naquela decrescência. Agora, resumindo... E se eu encontrar e no fim não encontra ninguém, só o sobrinho dele? Começa com que número? 50. 50. Aí vai pra 45. Baixando, aí ele vai negociando. Daí que a gente tem o veio de comerciante. De comerciante. Agora, para resumir mas aí... só terminando, eu já te passo a palavra. Então, foi de novo a provocação. O testemunho de Abraão de chegar perante Deus e falar: olha, pode acabar comigo, eu sou pó, eu sou poeira, mas por favor, preserve essas pessoas. Esse é o Abraão que vai ser chamado de amigo de Deus por Isaías, de íntimo de Deus, porque de acordo com o judaísmo, essa é a forma como Deus se manifesta, é como um educador. E o foco da religião, terminando, não é Deus. Ih, eu já tive muita live que eu falei isso e eu vi despencar o número de pessoas. Porque se Deus precisasse ser o foco de qualquer coisa, ele estaria tem um criaturizado. Salmo, tem um salmo que é lindo, Deus fala assim: eu lá preciso de carne, 50. Eu lá preciso Salmo de 50. carne, o zoológico inteiro é meu. Ele fala: a floresta inteira é minha. Se eu tivesse fome, eu comeria todas as alimárias do campo. São minhas. Perfeito. Agora, o que é interessante... o foco é o homem. O foco é o desenvolvimento humano. Deus não precisa de nada disso. O que é interessante é que você vê nas escrituras todas é que as profecias todas negativas são dadas para não serem cumpridas. Todas elas são dadas para a gente evitá-las. E as positivas, as utópicas, nos são dadas para a gente se desenvolver e realizá-las. Eu acho que isso dá uma resumida bem significativa no que você tão habilmente expressou. As profecias, todas aquelas palavras de vou destruir, vou acabar, vou fazer, não vai sobrar nada, não foram dadas para que acontecessem. Elas foram dadas para que fossem evitadas o tempo todo. E as promessas utópicas foram dadas para que a gente saísse da nossa situação pueril, pífia, medíocre, reduzida, karmicamente abraçada ao que há de pior na condição humana, ou na projeção humana, ou no egoísmo humano, ou na ganância humana, ou qualquer outra coisa, para que a gente se liberte disso e veja que existe uma possibilidade de realizar a partir de nós mesmos essa promessa de Deus. Então, eu vejo a alegria divina, por exemplo, no Velho Testamento, quando há arrependimento. Por isso é que o arrependimento está presente nisso tudo, porque o arrependimento cancela palavras, vaticínios absolutamente fortes, violentos. Eu o farei, mas sempre você vê um condicional. Se há sempre uma porta aberta. Se vocês abrirem o entendimento, se vocês mudarem o coração... Verraiaim chamou a Tishmeu e será, se ouvires... a minha voz. Sempre. E sempre tem. Então não tem nada que seja karmicamente definido, vai ser porque será. Vocês podem alterar isso, se vocês quiserem alterar. Então, voltando para Jesus, que é a minha situação absolutamente convergente, central, e também sem querer nenhuma divergência, só um posicionamento, eu vejo em Jesus a encarnação de Deus. Em Jesus eu vejo... Portanto, não um intermediário, Não é o próprio Deus. Ele é Deus. Eu vejo quem Deus é e quem o homem deve ser. Em Jesus eu vejo quem Deus é no sentido antropomórfico, daquilo que é possível para a percepção humana,
para o discernimento humano, porque Deus está para além de tudo que possa ser referência. Quem eu vou dizer que me enviou? Foi o que Moisés perguntou a Deus na sarça. Quando eu chegar qual é seu nome? Diga que eu sou te enviou. Diga que eu sou te enviou. É o que de mais básico se pode dizer a respeito de Deus, porque o resto é de uma tentativa filosófica, semântica ou filológica completamente idiótica. Então, eu olho e vejo em Jesus, no resumo da perspectiva, da percepção, da limitação humana, quando ele se autodesigna a partir do que Daniel disse na sua profecia como filho do homem, e é uma expressão que Jesus usa para si, e que o teólogo Teilhard de Chardin, cristão francês, chamou de o ser humano ômega, que é para onde todos nós devemos avançar no dia que a gente chegar naquele nível, nos tornarmos humanos daquela forma, o mundo inteiro vira outra coisa, ao mesmo tempo em que eu olho para ele e sei quem eu devo ser, como eu devo me tornar, o que eu devo buscar realizar, e todos os parâmetros de justiça não são de nenhuma constituição, de nenhum escriba, de ninguém. Eu encontro a justiça de Deus, no meu caso de fé, manifesta em Jesus. E não tem justicismo, não tem legalismo, tem a busca de fazer com que o que seja coerente para o significado, para o limite, para a possibilidade daquele ser humano poder entender, praticar e viver.